Olá, meu nome é Caroline, eu sou participante do projeto Animais Não São Coisas e médica veterinária do município de Palmeira. Eu irei dar uma aula revelando alguns aspectos da teoria do elo, que é uma hipótese que une casos de violência contra animais a abusos a outros tipos de seres humanos vulneráveis. Inicialmente falarei sobre a origem do comportamento violento e perfil dos principais agressores. Manchetes noticiam diariamente casos de violência. O comportamento agressivo é próprio da espécie humana e pode ser expresso por via motora, através da luta-fuga, via emocional, com a experimentação de sentimentos de raiva e ódio, pela via somática, com a taquicardia, rosto ruborizado, além das demais reações autonômicas, pela via cognitiva, através de crenças de conquista, sem que importem os meios, planos de ação que envolvam a manipulação do meio, e finalmente pela via verbal, da qual o indivíduo vai utilizar-se do sentido das palavras para expressar controle em relação aos outros. As manifestações de agressão podem ocorrer por diversos motivos: disputas por território, fama e status para impor dominação, agressividade como forma de alerta para atingir o objetivo sexual, um instrumento para humilhar e coagir o outro, entre outros tantos variados motivos. A violência nem sempre tem uma única causa, podendo ser provocada em razão do temperamento dos indivíduos, fatores ambientais, psicológico, entre outros. A violência não é um ato enlouquecido, uma exceção, uma transgressão das regras, normas e leis já aceitas pela comunidade. Ela é algo permanente associado à marginalidade, aos atos físicos de abuso cometido por indivíduos que têm algum tipo de problema psicológico, que não são pessoas normais. Porém, poucas pessoas admitem serem cruéis em atos de pensamento. A civilização nos educa a ocultarmos essa vertente, o preço alto que pagamos em nome da civilização, até porque não há como eliminar esse sentimento na sociedade humana. Nas sociedades ocidentais que são bastante competitivas, a agressividade muitas vezes costuma ser visto como algo bom que estimula a iniciativa, ambição, decisão e coragem. A agressividade é um tipo de comportamento normal na infância, que é uma reação das crianças ao serem contrariadas. O indivíduo agressor faz isso porque está perpetuando uma cultura de opressão do mais forte sobre o mais fraco. O perfil psicológico dessas pessoas mostra que eles têm dificuldade para resolver os problemas e desafios da vida, têm baixa autoestima e pouca tolerância à frustração, não suportam a rejeição, demonstram ciúme patológico e necessidade de controlar as outras pessoas. São muito sensíveis às críticas, têm humor variável e se irritam com facilidade. Não costumam ter habilidades sociais muito desenvolvidas, têm dificuldade de se comunicar e estabelecer laços e resolver problemas através da conversa. Alguns fatores que precipitam a violência são o estresse, o uso de drogas e álcool e o agressor sentir que ele é mais forte que a vítima. Geralmente, muitos dos agressores vêm de lares desestruturados, onde presenciado o progenitor tendo ataques violentos ou mesmo foram vítimas desse tipo de ataque e continuam reproduzindo essa violência em seu próprio ambiente familiar. Vamos falar sobre os tipos de agressão. Existe a chamada agressão hostil, que é uma agressão geralmente emocional e impulsiva. O comportamento causa dano aos outros, mas você não obtém vantagem nenhuma. Um termo que designa esse tipo de agressão é raiva. Agressão instrumental é aquela planejada visando determinado objeto ou um objetivo.
Agressão direta. O comportamento agressivo se dirige diretamente à pessoa que justifica a agressão. Agressão deslocada é quando o agressor não tem condição de agredir o objeto da sua raiva, então direciona esse objeto, agride outra pessoa considerada mais fraca, mas o objetivo é outro tipo de agressão. Autoagressão, que seria o suicídio e a automutilação. Agressão aberta, quando a pessoa assume que está realizando uma agressão. E agressão dissimulada, que às vezes é através da ironia, do deboche, é como posso dizer, algo mais sutil. É o tipo de agressão que muitas vezes é associado a mulheres e ocorre muitas vezes nos casos de bullying. A seguir falaremos sobre os tipos de violência, como são citados na Lei Maria da Penha. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal de vítima. Espancamento, atirar objetos, sacudir dos braços, sufocamento, lesão por objetos cortantes, ferimento, qualquer coisa que atinja o corpo da vítima. Violência psicológica é algo que cause dano emocional, como prejudicar a autoestima, agredir verbalmente. Também tem chantagem, humilhação, manipulação, o chamado gaslighting, que faz a pessoa acreditar que ela tá ficando louca, que o que tá acontecendo não está realmente acontecendo. É violência sexual, que é quando uma pessoa é constrangida a realizar uma relação sexual não consentida, que é o estupro, obrigar a vítima a se relacionar com outras pessoas. No caso dos animais, muitas vezes acontece a chamada zoofilia. Patrimonial é deixar a vítima sem recursos. É quando a pessoa tira o acesso da vítima ao dinheiro, não deixa ela trabalhar, apreende os documentos dela. E por fim, tem a violência moral, que é a difamação da vítima, contar mentiras sobre ela, tipo, prejudicar ela perante a sociedade. Geralmente, a violência doméstica ou contra vulneráveis acontece como um ciclo. Eu vou citar como é o ciclo da violência contra a mulher, mas esse ciclo pode ser feito na violência contra animais, contra crianças, contra idosos. A primeira relação que se estabelece no caso do ciclo de violência é de confiança. Tipo, o parceiro só mostra seu lado positivo, a agressão nunca acontece no primeiro encontro. Quando há a primeira agressão, a vítima não quer acreditar, acha que tem algo errado, ou o parceiro pede desculpa, ela acredita, nunca mais vai acontecer. Foi só um caso de momento e acabou. Muitas vezes ele se mostra arrependido, dá presentes, convida ela para viagem, e eles acabam se entendendo. Mas com o tempo começam a surgir várias pequenas tensões no relacionamento. Essas pequenas tensões acabam levando a uma segunda agressão, muitas vezes de maior intensidade. E acontece a mesma coisa logo após essa agressão. Muitas vezes o parceiro pede desculpa e nesse ciclo acaba prendendo a mulher com esse parceiro que muitas vezes que a agride. E também isso acontece com criança, que muitas vezes são agredidas pelos pais e tem dificuldades em lidar com isso. Animais que muitas vezes não entendem por que o tutor tá batendo neles, entre outros.
Agora falarei mais especificamente sobre a violência contra a mulher. A violência atinge homens e mulheres de formas distintas. Geralmente, a violência contra a mulher ela é praticada dentro do lar e por alguém conhecido dela, parceiro, pai, tipo, muitas vezes o filho, no caso da agressão contra idosos. Um dos principais tipos de violência empregados contra a mulher são as agressões físicas, psicológicas e verbais. É algo que acontece em todas as sociedades, mas que ainda é inviabilizado o trato. É briga de marido e mulher, não vai se meter. Mas tem que meter, porque muitas vezes pode ocorrer feminicídio, entre outros. E não é apenas no espaço doméstico que as mulheres sofrem violência, também existe a violência institucional, que muitas vezes as mulheres vão denunciar e não acabam conseguindo o apoio necessário na polícia, nos postos de saúde. E isso acaba meio que tipo, essa dificuldade dos órgãos governamentais lidar com a violência acaba mantendo a mulher perto do agressor ou não a protegendo do mesmo modo. E entrando um pouquinho na casa da teoria do elo, muitas vezes, muitas mulheres evitam deixar o parceiro abusivo porque elas têm um animal de estimação a quem elas amam muito, não podem abandonar esse animal. E o parceiro, sabendo disso, ele ameaça o animal, dizendo que se ela o abandonar, ele vai agredir o animal. Vamos falar agora um pouco sobre violência contra crianças e adolescentes. Ela acontece, o agressor muitas vezes é conhecido da vítima e é uma relação de poder e existe muita questão do medo de denunciar devido a essa relação que existe entre o agressor e a vítima. Violências são uma das maiores causas de morte de indivíduos de 1 a 19 anos no Brasil. As chamadas causas externas, as agressões, são as que mais matam crianças e adolescentes a partir dos 10 anos. O suicídio, que é a violência contra si mesmo, é a terceira maior causa de morte entre jovens entre 15 e 25 anos. A violência mais letal é direcionada contra indivíduos do sexo masculino, sendo os homicídios a causa do óbito de metade dos rapazes de 15 a 19 anos. E neste caso em específico existe um recorte racial, isto é, a maioria desses jovens são negros. E as violências que são denunciadas nas unidades de saúde entre crianças e adolescentes de 13 anos é o estupro, geralmente causado por um conhecido. Essa violência também ocorre entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, em sua maioria meninas. Um exemplo desse tipo de violência recente foi o caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo padrasto e que solicitou na justiça o direito a um aborto legal. Pensamos muitas vezes na violência contra a criança e adolescente pela agressão, o pai batendo no filho, mas muitas vezes a violência pode ocorrer de muitas maneiras, como por exemplo a chamada síndrome de Munchausen por procuração, que é quando o pai simula sintomas físicos no filho, intoxicações, envenenamento, muitas vezes violência psicológica
e a negligência, que é quando o progenitor não oferece ao filho o que precisa, muitas vezes tendo condição para oferecer, que muitas vezes falta cuidados médicos, alimentação, o abandono intelectual, que é quando não leva a criança para a escola. A violência contra os idosos. O tipo mais comum de violência inclui a violência física, psicológica, emocional, financeira, que é quando o idoso tem que dar todos os seus recursos para o agressor, sexual, e a negligência, que isto é, deixar de prestar ao idoso o cuidado que ele precisa. Com o tempo, houve um grande aumento da longevidade da população. Isso provocou, como consequência, um aumento da população idosa. Porém, essa população é extremamente vulnerável e, lamentavelmente, a sociedade muitas vezes não consegue dar o apoio que essa população precisa. Atos agressivos contra pessoas idosas estão presentes em diversas camadas sociais e regiões do Brasil. Elas geralmente ocorrem tanto dentro do ambiente familiar, quanto em asilos, serviços de saúde. E diante de tal contexto, apenas investigação tardia não basta. É preciso proteger essas pessoas que tanto fizeram por nós durante nossa vida. Para começar a falar da violência contra os animais, eu gostaria de lembrar um caso bem emblemático desse tipo de violência. É o caso da vira-lata Manchinha, que foi espancada e morta por segurança do supermercado Carrefour em Osasco. Outro caso bem emblemático ano passado foi o caso da Rinhas de Pitbull. Como eu falarei futuramente, um dos fatores que leva um animal a ser agredido é a raça. E uma das raças mais agredidas é o Pitbull. O que é irônico, porque muitas vezes eles associam o Pitbull a um animal perigoso, mas ele é muita vítima. Em muitas situações, ele é vítima de agressão, como nesse caso da rinha de Pitbull, no caso do Pitbull Sansão, que teve suas patas amputadas. E esse caso do Pitbull, da rinha, todos esses casos causaram uma grande comoção na sociedade, que acabou aumentando a pena para agressões de cães e gatos na lei de crime ambiental. Isto é, agora a agressão de cães e gatos da cadeia. De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, maus tratos é qualquer ato direto ou indireto, que provoque algum tipo de sofrimento nos animais. Isto pode ser por omissão, isto é, você não dar os cuidados, tipo, você não agride diretamente o animal, mas, por exemplo, não troca água, deixa o animal em um ambiente sujo. Crueldade muitas vezes é quando você submete o animal a sofrimento intencionalmente. E o abuso é qualquer ato intencional, comissivo, omissivo que implique no uso despropositado ou indevido, excessivo, demasiado incorreto de animais, causando prejuízo, que seria a caso das zoofilias, dos animais de trabalho, como cavalos, que são obrigados a trabalhar além de suas forças. Essa resolução considera maus tratos quem, por exemplo, mantém o cão sem acesso adequado à água, alimentação, temperatura. Outra conduta considerada maus tratos é a submissão dos animais a eventos, ações publicitárias, filmagens, sem que ele esteja preparado para isso. E essa norma também estabelece obrigações aos veterinários e zootecnistas como os profissionais que devem, diante de um caso de maus tratos, tomar ações objetivas.
Dotados de um nível de inteligência considerável, eles já perderam status de coisa juridicamente. A dificuldade de abordar a crueldade perpetrada por seres humanos contra os animais se deve a inúmeros fatores, entre eles a insuficiência de recursos técnicos para identificar a situação de crueldade, a limitação das faculdades veterinárias em avaliar o envolvimento humano como fator determinante para quadros clínicos de crueldade, a inexistência de um sistema público de investigação e notificação e a pressão social para que a polícia resolva casos considerados mais importantes. Afinal, com essa mudança de lei que estabeleceu a prisão para maus tratos dos animais, muita gente argumentaram que existem leis de maus tratos com criança com prisões menores. Mas um questionamento que deve ser feito é: o que está errado? Estabelecer penas maiores para os animais ou que as penas contra as crianças sejam tão baixas? Não seria mais produtivo, ao invés de negligenciar os crimes animais, estabelecer penas maiores para crimes contra crianças, contra seres humanos, entre outros? Para tentar identificar os casos de maus tratos, existem certos estudos que estão tentando utilizar os fatores usados no caso da síndrome da criança espancada para os traumas não ocidentais em animais. É o chamado síndrome do animal espancado. Cabe destacar que essa síndrome é um quadro médico conhecido de abuso entre as crianças e seu diagnóstico torna possível identificar agressões contra crianças, mesmo quando a criança não consegue se comunicar. No caso dos traumas não ocidentais, o veterinário deve estar atento a esse tipo de ação e tomar algum tipo de atitude. Dentre os dilemas que podemos assinalar para muitas vezes o veterinário se omitir nesse caso, seria a abordagem da família envolvida, as condutas éticas a serem adotadas. Muitas esse o veterinário não sabe o que fazer nesse determinado caso, qual o processo legal que ele deve adotar, a responsabilidade pelo bem-estar do animal vitimado e as possíveis consequências, a possibilidade do veterinário sofrer processo civil por difamação, entre outros. Para superar os problemas apontados e condutas profissionais, é preciso que haja um protocolo sistematizado que possa realmente identificar os casos de maus tratos. São os fatores de risco para os maus tratos e os traumas não ocidentais são, em primeiro lugar, como eu falei anteriormente, seria a raça, isto é, tem algumas raças que são mais envolvidas. Geralmente as lesões, quando eles são levados para o veterinário, tem múltiplas lesões em vários estágios. Geralmente a história do proprietário não bate com o tipo de lesão que o animal está apresentando. Existe incoerência, uma pessoa da família fala uma coisa, outra pessoa da família fala outra. E muitas vezes os animais agredidos pertencem às chamadas faixas etárias vulneráveis, isto é, jovens e idosos. E os principais motivos que agressores de animais alegam para o seu ato:
correção de comportamento, retaliação ao animal, uma punição por um comportamento indesejado, satisfação do desejo motivado por preconceito contra espécie ou raça específica, expressão pura e simples de agressividade direcionada ao próprio animal ou à pessoa intimamente ligada ao animal, intenção de chocar as pessoas como forma de diversão. O relacionamento entre os seres humanos e os animais, eles datam do período pré-histórico, sendo difícil datar quando começou. Sabemos que nos tempos mais remotos, homens e lobos já conviviam para suprir o interesse de ambos. Com o tempo, essa relação foi se tornando tão nítida e ganhando cada vez mais importância que fez necessário abrir debates sobre o tema. Pitágoras era um filósofo grego que defendia o respeito aos animais por acreditar que se tratava de a transmissão de alma. Por outro lado, Aristóteles considerava os animais meros instrumentos para satisfazer a necessidade humana. Na Bíblia Sagrada é dito por Deus que o homem deve ter o domínio sobre todos os animais. Essa palavra fez com que muitas vezes a igreja não se posicionasse em relação às agressões aos animais, sendo eles vistos como seres inferiores. Em 1641, no livro Discurso sobre Método, o filósofo René Descartes desenvolveu a teoria dos animais autonômicos, isto é, que os animais não são capazes de sofrer, que eles são meras máquinas como um relógio. Essa teoria muitas vezes é usada até hoje para não dar aos animais os direitos e o respeito que eles precisam. Por outro lado, Rousseau, em 1754, defendia que os animais eram seres sencientes, independentes da sua racionalidade e que eles eram capazes de sofrer. Em 1975, o filósofo Peter Singer lança um livro que se tornou um marco na forma como as pessoas trata os animais, que foi uma libertação animal, no qual ele fala sobre como os animais são tratados na indústria de carne e na experimentação e sugere medidas para reduzir esse sofrimento, defendendo como uma das mais eficientes medidas para reduzir o sofrimento aos animais o boicote de atividades que provoquem sofrimento a esses animais. E esses boicotes muitas vezes dá pelo não uso de produtos testados em animais, bem como através do vegetarianismo. Cachorro, gato, coelho, papagaio ou até peixinho da Índia, não importa qual seja a opção. Fato que bichos de estimação estão em boas partes do lar e no Brasil já existe quase 132 milhões de pets, de acordo com o IBGE. No mundo todo, são mais de 12 milhões de famílias com animais de estimação, correspondendo a 40% dos lares. E a tendência continua crescendo. Esse aumento vem provocando transformações drásticas na relação entre homens e animais. Os cães, em sua maioria animais sociáveis e carinhosos, são seres sencientes e que têm que ter sua humanidade respeitada, bem como gatos e outros animais, geralmente vertebrados. Porém, alguns invertebrados também têm demonstrado pela ciência que eles também são seres sencientes. Cada vez mais, os animais não são vistos mais como instrumento, e sim como membros da família, gerando o conceito de família multiespécie.
Os cães também desempenham inúmeras funções, como guias para enxergo, trabalhos de salvamento, além de fornecer satisfação pessoal, apoio psicológico, integração social e várias outras vantagens para os seres humanos. Já existe pesquisa dizendo que quem tem um animal de estimação tem menos chance de ser acometido por doenças crônicas. Um fato que acontece, uma mudança nesse tipo de relação que ainda é muito discutida, se é ruim e se é benéfica pelos animais, é a chamada humanização dos animais. Que como eles estão extremamente próximos, sendo considerados membros de nossa família, nós acabamos muitas vezes humanizando eles de forma excessiva. Muitas vezes for tratando eles como crianças, sendo que a necessidade dos animais e de uma criança são diferentes. Existem coisas semelhantes, como necessidade de comida, água, passeio, diversão, mas por outro lado, existem necessidades que nós humanos temos e que os cães não têm. E muitas vezes nós não respeitamos essas necessidades. Além disso, existe a questão das zoonoses, da questão de que muitas vezes as alergias, a questão da mordida, tem também a questão dos animais nas ruas, que muitas vezes acabam gerando problema de saúde pública. Essa crescente, os animais se aproximaram de nós em uma estratégia de sobrevivência, mas essa estratégia deu super certo para as duas espécies, porque ambos são gregários. O que hoje, como diz uma reportagem, antes ele era nosso melhor amigo, agora é nosso filho. Porém, para uma família ser classificada como uma família multiespécie, deve-se mencionar a necessidade da presença de afeto na relação humano-animal, na medida que deve ser aferido o grau de importância que o animal representa para aquela família. A exemplo, temos constantes casos de desaparecimento, onde os tutores oferecem grandes recompensas para obter o animal de volta, ou no caso de muitas vezes o animal ficar doente, o tutor dê dinheiro para cuidado desse animal. Agora vamos entrar na questão da teoria do elo em si. O policial militar Marcelo Royce Francisco ele escreveu um livro chamado Maus Tratos Animais e Violência contra a Pessoa, aplicação da teoria do link nas ocorrências policiais da Polícia Militar Paulista. Nesse livro ele apresenta várias evidências da questão da teoria do elo. Pesquisas realizadas no Brasil e nos Estados Unidos revelam que mulheres que foram vítimas de violência doméstica também relatam violências exercidas contra seu animal de estimação pelo mesmo agressor. Inclusive, essa violência contra animais domésticos pode ser indicativo para apurar a violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos. E muitas vezes a mulher evita de deixar a família por causa do animal. Em uma pesquisa realizada pela Associação de Amigos Defensores dos Animais do Meio Ambiente, em parceria com uma empresa, revelou que pessoas que agridem animais estão mais propensas a cometerem atos violentos, principalmente contra indivíduos de sua convivência. A crueldade com animais pode estar associada à violência doméstica entre membros de uma família. No entanto, nem sempre as conexões entre ambas são consideradas por profissionais da medicina veterinária, saúde mental e direito.
a quem, entre outros, cabe a responsabilidade na identificação e prevenção dos casos de crueldade. Julgamos importante detectar que milhares de médicos veterinários brasileiros, como profissionais de saúde pública, estão à margem das iniciativas que visam prevenir e combater a violência doméstica em nosso país. E essa é uma condição paradoxal, já que os médicos veterinários, em sua prática, ocupam uma posição privilegiada de reconhecer esse agravo, particularmente por terem acesso ao ambiente familiar. Nessa linha de pensamento, a Associação Médica Veterinária Norte-Americana reconheceu que os médicos veterinários têm a oportunidade de observar comportamentos cruéis com animais, abuso e negligência, e com isso ocorre da responsabilidade do médico veterinário em notificar as autoridades competentes. Essa mesma associação salienta que essa é uma atitude necessária para a proteção da saúde dos animais e das pessoas envolvidas em situações de crueldade. O abuso contra animais perpetuado por crianças frequentemente é um comportamento imitativo do que presenciam na sua casa ou comunidade. Esse comportamento institui-se ao observar familiares e vizinhos maltratando os animais. Pode originar-se de condição de violência entre casais ou abuso infantil sofrido pela própria criança agressora. É que é negócio, criança vê, criança faz. Em consequência, a ausência de coerção à violência infantil contra animais pode predispor a criança a outro tipo de comportamentos abusivos durante a vida. Geralmente também serial killers, antes de cometer crimes contra os seres humanos, cometem crime contra animais. Os psiquiatras Acione e Arco concluíram que em casos onde o abuso de animal grave ocorreu, pode haver uma probabilidade maior de algum outro tipo de violência. Ameaças de maltrato ao animal de estimação podem ser usadas para intimidar, coagir e controlar mulheres e crianças. Crueldade infantil contra animais pode ser um sinal de abuso e negligência infligido a crianças que testemunharam abuso contra animais. Comportamento agressivo sexualizado de uma criança com animais pode estar associado a um pós-abuso, e criminosos violentos encarcerados em presídios de segurança máxima são significativamente propensos à violência do que infratores menos violentos em caso de terem cometido atos de crueldade animal durante a infância. Isto é, muitas vezes o criminoso que agride animais futuramente pode agredir um ser humano, que é mostrado em 2019 na série da Netflix. É meio que um palavrão, mas vou falar Don't Fuck With Cat, que relata um grupo de pessoas que assistem um vídeo na internet de gatinhos sendo torturados. Essas pessoas, como gostam muito de gatos, decidem investigar quem está fazendo isso. E à medida que faz essa investigação, descobre que a pessoa que torturou esses gatos cometeu um assassinato. E quando diz, os casos de matança de animais sendo ligados aos tipos de crimes, tem que ser. O Brasil não pode mais vendar os olhos a esse tipo de realidade. Não podemos permitir que haja uma sensação de impunidade no caso dos maus tratos. Quem maltrata animal tem que receber o tipo de pena proporcional ao seu crime. Para tentar reduzir esse tipo de caso, é preciso a instituição de órgãos especializados na defesa dos animais para proporcionar uma resposta mais assertiva quando presente ocorrência de maus tratos.
Mas, além disso, esses órgãos poderão, com a mesma eficiência, realizar diagnóstico, atendimento mais acertado também de ocorrências de violência doméstica, abuso infantil e outras crueldades contra pessoas, porque como ficou elucidado, quem é sensível ao sofrimento dos animais também é sensível em relação aos seus semelhantes. Deve-se então lançar mão de medidas restaurativas por meio de projetos que buscam recuperar e ressocializar agentes desse tipo, bem como promover o encaminhamento de vítimas direto ou indiretos para tratamento de acompanhamento psicológico. Faz necessário também a quebra desse ciclo de violência, sendo assim, em caso de violência e maus tratos contra os animais e contra os indivíduos vulneráveis, deve-se fazer um boletim de ocorrência e, para maiores orientações, deve procurar um advogado especializado na área de direitos animais. Obrigado pela atenção de vocês.